Presta bastante atenção nessa notícia. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro apontou que as redes sociais ganham dinheiro com anúncios falsos que divulgam mentiras sobre a cobrança de taxas sobre o Pix. Um vídeo falso com a imagem do ministro da Fazenda deu início a uma onda de desinformação sobre a taxação do Pix, algo que não foi cogitado pelo governo. Golpistas aproveitaram a repercussão e criaram novos vídeos utilizando a inteligência artificial com imagens de instituições e figuras públicas, como o próprio Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Eles usam essas pessoas, a imagem delas, para poder aplicar o golpe. E aí o golpe pode ser de diversas formas. Pode ser para vender um produto, pedir uma doação de dinheiro. Geralmente eles vão sempre fazer alguma coisa para trazer dinheiro para o golpe. Mais de 1.700 anúncios falsos sobre a taxação do Pix foram criados num período de 12 dias. É difícil saber quantas vezes esses anúncios foram replicados. Mas a cada acesso, a Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, obtinha lucro com a divulgação dos vídeos. As informações foram levantadas pelo NatLab, Laboratório de Estudos da Internet da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E um detalhe, os vídeos falsos foram impulsionados pelos golpistas, ou seja, eles pagaram para a plataforma divulgá-los mais vezes. A gente não tem como saber, porque a gente não consegue esses dados da plataforma da Meta. A gente não consegue os dados de quanto que pagaram, quem foram quem pagou, né? Quem são essas pessoas por trás, nem quantas pessoas atingiram. Só a plataforma teria esses dados. Ao menos 151 anunciantes foram responsáveis pelos anúncios fraudulentos. O que falta é responsabilizar as plataformas. Então, falta regulamentação. Só a regulamentação, né, que pode ser discutida e aprovada no Congresso Nacional pode resolver esse problema. Pois é, a Meta foi procurada, mas ainda não respondeu não. E mais, o que o Congresso Nacional está fazendo sobre esse tema? O que nós podemos fazer como cidadão? Quem chega com as informações para a gente é o advogado especialista em crimes digitais, o doutor Flávio Durso. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente deu o exemplo do Pix, né? Mas tem muita loja, tem do perfil clonado, tem muito anúncio falso, impulsionado. E mesmo quando a gente denuncia, muitas vezes a resposta é, olha, o perfil não foi retirado do ar porque não fere as nossas normas. Então a pergunta é que fica o seguinte, hoje, o que o Brasil está fazendo para impedir esse tipo de crime? Boa tarde mais uma vez. Kelly, muito boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você e com todos que nos acompanham. Kelly, é um grave problema que nós temos hoje. É uma realidade que se apresenta e que precisa ser mudada. Veja que nós temos aqui no escritório várias questões que envolvem esse tipo de problema. Então, são criados, por exemplo, anúncios falsos ou até em buscadores em que, por exemplo, nós tivemos aqui uma questão, se oferecia ali uma hospedagem numa pousada. Veja que situação grave. A pessoa entrava nesse link, que era um site clonado, idêntico ao original, fazia o pagamento e se dirigia até a pousada. Imagine para essa pousada aquela pessoa chegando ali na sua recepção para fazer a entrada, para fazer o check-in e poder se hospedar, o constrangimento, toda a situação. E, na verdade, a pousada também é vítima. E pior, o link, o site ali nesse buscador, ele era um resultado que foi pago, ou seja, ele estava em primeiro lugar ali. E então, aquele buscador, no caso, estava monetizando aquele clique. Isso é muito grave. Nas redes sociais, da mesma forma, você tem inúmeras lojas que acabam tendo esse problema. Muda-se ali uma letra, coloca-se um ponto no nome daquele estabelecimento comercial, por exemplo, e passa-se a aplicar golpes utilizando-se do nome daquele estabelecimento que é verdadeiro, sério, honesto. E isso traz prejuízo, inclusive, para a marca. Por outro lado, as plataformas, como muito bem disse a matéria, elas estão sendo beneficiadas nesse sentido. Elas estão ganhando através do link patrocinado, elas estão ganhando através desses anúncios que são feitos nas redes sociais e, por outro lado, não estão tomando as devidas cautelas. É necessário que haja um efetivo interesse por parte dessas big techs, né, para que se resolva essa situação.
crie-se ferramentas de rastreio que se penere aí as informações antes de se autorizar a criar um anúncio, etc., que pode trazer prejuízo. E mais, como você muito bem coloca, depois de fazer, de comunicar aí o golpe, o crime, muitas vezes a plataforma diz que o anúncio ali, aquele link patrocinado, não fere as diretrizes da plataforma, ou seja, ela está totalmente inerte, totalmente de acordo com aquela prática de crime a partir do momento que toma conhecimento e não toma nenhuma atitude para sanar aquele erro grave, aquele crime que está sendo cometido dentro da sua plataforma. Agora, doutor, de qualquer forma, é importante a gente conscientizar a sociedade desse problema, porque, por exemplo, quando o Supremo começa a julgar qual é a responsabilidade das plataformas sobre conteúdos postados por usuários, muitas vezes se espalha no Brasil também, isso é privação de liberdade. Mas hoje o que acontece é que a internet é terra de ninguém, né? Os crimes acontecem, continuam acontecendo e não tem norma. Então, enquanto não acontecer uma regulamentação de fato, nós brasileiros vamos estar à mercê de golpes? Infelizmente é o que nós estamos vendo. Todo dia nós verificamos isso. Precisa haver, entendemos assim, precisa haver por parte das plataformas, das redes sociais, dessas big techs, um filtro, um controle. Isso não é nenhum tipo de controle com relação ao conteúdo, mas sim com relação a eventuais crimes, como repito e friso esse ponto, crimes que estão sendo cometidos dentro das suas plataformas. Isso não pode continuar assim. Não é contra a liberdade de expressão. O conteúdo aí é manifestamente criminoso. O conteúdo é manifestamente ilegal. Nesse caso, não há dúvida, precisa ser retirado, não pode ser autorizado, muito menos a monetização, esse patrocínio dessa publicação que vai trazer prejuízos para toda a sociedade. Doutor, uma dúvida que chegou aqui. Vamos supor, eu tenho uma loja e a minha loja foi clonada numa rede social e esse impulsionamento, esses anúncios geraram prejuízo para terceiros e também para a imagem da minha loja. Eu posso processar as redes sociais hoje? Eu tenho alguma chance de vencer? Ou, como falta uma regulamentação, fica por isso mesmo? A ausência de uma regulamentação mais específica sobre o tema não traz essa segurança de você ter o êxito quando demandar contra essas plataformas. Todavia, há entendimento sim de que a plataforma tem responsabilidade porque não teve aquele dever de cuidado. E mais, quando ela é notificada, avisada e não toma nenhuma atitude, sabedora do crime, aí, nesses casos, mais ainda. Mas, realmente, falta uma regra mais clara, falta uma regulamentação sobre o tema para que possa haver uma segurança maior de todos, inclusive por parte do judiciário, a decidir dessa forma e estabelecer a necessária e efetiva responsabilidade para essas plataformas. O que o nosso Congresso Nacional está fazendo sobre esse tema, doutor? O trâmite no Congresso acaba sendo muito lento, inclusive quando do início do julgamento pelo Supremo dessa questão envolvendo o artigo 19 da LGPD, que fala sobre essa responsabilidade que você muito bem colocou das plataformas sobre conteúdos publicados por terceiro, o ministro fala que o julgamento se deu um tempo para o início do julgamento em razão de se esperar que o legislativo cumprisse o seu papel e legislasse sobre o tema. Mas em razão do legislativo ter ficado inerte, é que o Supremo iria, então, decidir sobre a questão. Ou seja, continuamos aguardando, sabemos que o sistema legislativo, ele é geralmente moroso, há um interesse muito grande por parte das Big Techs sobre o assunto, e isso faz com que a questão, então, demore ainda mais para ser resolvida. Então, de forma individual, a sensação que dá para a gente, consumidor, é que a gente não pode fazer nada, né? Mas será que se houver uma maior consciência sobre a gravidade desse problema, a gente como cidadão pode começar a cutucar ali o Congresso? Qual que é o caminho, hein? Por parte de nós, usuários, deve haver um cuidado. Então, verificar aquele perfil, realmente o nome é o da loja, é um perfil verificado, porque ainda se espera que essas Big Techs façam aquele rastreio, façam a verificação antes de oferecer um perfil verificado para alguém. Então, apesar de hoje você pagar e ter o perfil verificado, não é mais uma análise sem um pagamento, ainda se espera que as
plataformas façam um controle devido para oferecer ali o selo de verificação quando efetivamente se tratar de uma empresa e etc. Mas isso não é suficiente, a gente tem que cobrar por parte da parte do legislativo, dos nossos representantes legislativos, sejam os nossos deputados e senadores, para que eles enfrentem essa matéria e mais, para que decidam no sentido de que há sim uma necessidade de que a plataforma enfrente parte do problema a analisar aquela publicação antes de oferecer uma publicação para a sociedade. Ainda mais, repito, quando ela é patrocinada, ou seja, quando há um investimento que pode fazer com que o alcance daquela publicação seja infinitamente maior, atingindo uma enormidade de pessoas, inclusive de possíveis vítimas de crime. Exatamente, porque hoje o consumidor, né, fica aí sem proteção nenhuma, mas por outro lado, quem aplica o golpe pagou e aí tem os dados protegidos. Como a gente mostrou na reportagem, não sabe quem pagou, quantas pessoas essa propaganda atingiu, ou seja, é uma caixa preta que gera muito prejuízo. Doutor, muito obrigada, viu, pela análise, uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, Kelly, sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada.